Aluno do primeiro C, vou entrevistar a tia Rose. Por que você acha que a quantidade de doenças mentais aumentou, tipo depressão, essas coisas? Então, aquele período que a gente ficou trancado em casa, né, a maioria das pessoas ficou deprimido. Eu acredito por não estar tendo contato com as outras pessoas, por não estar interagindo, não estar de uma certa forma socializando, né? Isso causou muitos problemas psicológicos, depressão, ansiedade, falta de vontade de fazer um exercício, que é muito importante. Então, tudo isso daí foi um grande prejuízo para o mundo inteiro, na verdade, né? Como você reagiu à pandemia? Então, na pandemia, eu fiquei, assim, isolada dentro de casa, né, os primeiros dias, né? Eu só levei a sério realmente quando o diretor chegou e disse a escola vai fechar. Então, aquele ali foi o estupim, assim. A gente não sabia como lidar, né? A gente perdeu um aluno bem no comecinho, um aluno, o Luca tal, e aquilo mexeu demais comigo. E foi passando o tempo e a gente não sabia realmente como fazer, o que podia fazer, o que não podia fazer, porque era tudo muito novo, né? Aí depois veio o falecimento da minha irmã também por conta de Covid, por falta de informação, ficou trancada dentro de um apartamento, a gente impossibilitado de estar entrando para cuidar, e ela não deixava. Então, assim, quando foi para o hospital já não deu mais tempo, enfim, acabou falecendo em março. Depois veio a professora Denise também. Isso tudo mexe muito com o nosso psicológico, né? Sem poder ter contato com vocês, sem poder ver só virtualmente, né? Mas, assim, foi bem complicado. Eu acho que ficar dentro de casa me rendeu 20 quilos a mais. Eu ficava comendo só e assistindo séries. Então, isso mexeu muito com o psicológico, acho que de todo mundo. Você acha quais os malefícios, assim, os piores causados no Brasil? Os piores malefícios, então, hoje, inclusive, eu estava conversando com meu filho, né? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor ia se esfriar. E todas essas doenças, pandemias que vêm acontecendo, realmente está esfriando. Hoje em dia a gente abraça as pessoas meio que com receio, não é mais aquela coisa aberta de vamos abraçar, vamos beijar os nossos queridos, aqueles que chegam até a gente. Porque as doenças vêm se aumentando, né? E agora com essa doença do macaco, né? Que é varíola do macaco, piorou. Diz que beijo, abraço, contágio com as pessoas. Então, acho que isso vai fazer com que as pessoas se afastem cada dia mais. Vai ser um novo normal. Eu, Guilherme Veiga, vou entrevistar a tia Rose. Quais foram os impactos sociais e econômicos que a pandemia causou? Diversos, né? Devastador. Até hoje, eu acho que o impacto que causou vai seguir durante muitos anos para a gente recuperar. Na educação, a gente teve uma perda de aprendizado por conta de não estar cara a cara com o professor, aqui interagindo na escola. Na área agrícola também, exportação, também teve uma queda, né, econômica muito grande. Aqueles serviços essenciais e que a gente tinha, assim, com frequência, deu uma maneirada. Aquelas pessoas que têm pequenas empresas, teve que fechar as empresas, isso gera desemprego. Então, o aspecto econômico teve uma quebrada muito grande. Eu acredito que os novos governantes têm que estar muito atento a isso, né? Porque o pequeno e médio empresário quebrou e, consequentemente, a gente ficou desamparado financeiramente, né? Você acha que os hábitos como passar álcool em gel na mão se tornaram mais comum mesmo após a pandemia? Eu acredito que as pessoas ficaram mais educadas, vamos dizer assim, tendo mais asseio consigo mesmo, né? Eu acho que essa de passar gel meio que virou um vício pra gente, acho que vai perdurar, acredito que perdure sim. Você acha que o home office tende a crescer mais mesmo após a pandemia? Com certeza, com certeza. O meu sobrinho, ele trabalha dentro do quarto de casa e, assim, eles já falaram que, no banco, né, de Santander,
ele é programador. E você está dentro da empresa, lá o funcionário dentro da empresa sempre tem gastos. Energia elétrica, água, né? E dentro da tua casa, você não paga o transporte também para o funcionário, está chegando até o trabalho, alimentação, né? Então, isso já gera uma economia. Aqui na escola, inclusive, o professor William, no tempo que a gente ficou aqui, a gente ficou todos na biblioteca, tendo o home office ali, servindo de host para os professores, e assim, só acendia a luz da biblioteca mesmo, e os computadores da biblioteca. Então, teve uma queda na energia, na água muito grande, bem significativa. Eu acredito que é pura economia ser home office. Então, o que causou, né, em todo mundo a pandemia? Na minha opinião, a gente não estava preparado para isso, o governo não estava preparado para isso, nossa infraestrutura como Brasil não estava preparada para isso. Eu sei que lá fora, no Japão, Tóquio, eles andam de máscara constantemente, né? Inclusive o pastor que morava lá, ele falou assim que para eles lá é comum, porque é muita poluição, então eles ficam de máscara o tempo todo, então já é meio que rotineiro para eles. Mas o impacto que causou aqui foi muitas mortes, as pessoas não tinham assim, informação, né, do que podia fazer, do que não podia fazer. A nossa medicina aqui no Brasil, ela estava alheia, atrasada quanto a isso, a gente, né, ninguém imaginava. A vacina demorou muito para chegar, né? Teve todos aqueles atropelos. Então, assim, na área da saúde foi, assim, devastador, né? Então, pessoas perderam os entes queridos e bagunçou muito a cabeça. Então, muitas pessoas ainda vão ficar por muito tempo deprimidos, ansiosos. Teve muitas pessoas que perderam emprego. Assim, foi como se a gente, agora, como se a gente tivesse sobrevivido a uma guerra invisível, né? E na sua opinião? Na minha opinião, a Covid foi uma doença muito ruim, que matou muitas pessoas. Ela também trouxe muitos problemas psicológicos para as pessoas que ficaram muito tempo em casa, né? E... É isso. Não sei. Foi muito ruim, né, pro mundo inteiro, assim, um impacto muito grande. Acabou. Hoje em dia vivemos um pós-guerra, né? Acho que a gente pode estar classificando dessa forma. Agora é correr atrás do prejuízo e tentar se reerguer, né? Tentar conseguir se reerguer. É isso? É isso. Não, perfeito, né?